Olá, eu sou a Nayá e esse é o canal Libretária, e hoje a gente vai conversar sobre a filosofia da composição. O Edgar Allan Poe foi um escritor e crítico americano que viveu entre 1809 e 1849. Ele escreveu principalmente poemas e contos, mas também um romance, e ficou muito conhecido por suas obras góticas, abordando temas relacionados à morte, decomposição e reanimação, por exemplo. Nada disso parece muito bonito, não é mesmo? Mas no seu ensaio sobre escrita, intitulado Filosofia da Composição, o Poe diz que a beleza é a única província legítima do poema, enquanto ele explica como estruturou o seu poema O Corvo, cujo tema é a morte. Se você ainda não leu o poema, eu recomendo que leia antes de continuar o vídeo, a menos que você não ligue para spoilers. O poema já está em domínio público, eu vou deixar o link na descrição para você baixar. Apesar dele ter analisado um poema e a sua estrutura, a técnica básica que ele aplica nessa análise pode ser aplicada a outros textos literários. Isso porque a teoria de Poe prega que haja um senso de unidade na obra, e isso pode ser atingido em qualquer gênero literário. Por isso esse ensaio que ele escreveu ainda é estudado por muitos escritores de contos, poemas e romances. Ele começa dizendo que as obras devem começar pelo fim, para que se possa saber qual será o ponto culminante e dessa forma estabelecer quais são as causas e as motivações que levarão a essa conclusão, e também saber a seriedade e a importância disso tudo para o seu personagem principal. Ele afirma que essa é a única forma de dar à obra um ar de consequência, fazendo com que os incidentes e a atmosfera contribuam para a ideia geral do tema. O Poe parte para a exemplificação da sua teoria utilizando o poema O Corvo para mostrar como ele se utilizou desses recursos para construir o seu mais conhecido poema. Ele decidiu que o poema deve ter em torno de 100 linhas, para que ele possa ser lido de uma vez só, sem interrupções, pois caso a leitura fosse interrompida, a obra poderia perder esse senso de antecipação do resultado final. Daí ele decidiu qual seria o efeito que ele queria causar nos leitores. E para isso ele fez duas racionalizações. Primeiramente, ele pensou que toda obra deve ser permeada por beleza, e essa não seria uma exceção. Depois, ele pensou que a beleza leva às lágrimas, e daí decidiu que o seu trabalho teria um tom melancólico. Tendo isso decidido, faltava saber quais seriam os aspectos técnicos que o levariam a atingir esse efeito no público. Primeiro ele decidiu usar um refrão, que é uma repetição. Apesar da frase se repetir, a sua interpretação poderia variar de uma parte do poema para outra. Daí ele pensou em um pretexto para usar a técnica. É interessante perceber nesse ponto que o Poe não começa pela trama ou pelo personagem, que são geralmente o foco de outros estilos de estrutura de uma obra, mas ele usa tanto a trama quanto o personagem como instrumentos para passar a mensagem e as emoções que ele quer que o leitor tenha. Tendo decidido que repetiria a frase nunca mais em um único tom, ele decidiu que quem a repetiria seria um ser despido de razão, e o corvo, sendo representante do presságio, se encaixaria perfeitamente para passar a melancolia. Foi aqui que ele decidiu qual seria o tema do poema, a morte, pois existem muitas referências do corvo representando a morte no folclore, e também por ser um dos temas mais melancólicos que existem. Para ligar a morte à beleza e à melancolia, ele diz: a morte, pois, de uma bela mulher é inquestionavelmente o tema mais poético do mundo, e, igualmente, a boca mais capaz de desenvolver tal tema é a de um amante despojado de seu amor. E dessa forma ele conseguiu a sua trama e o seu personagem principal, um homem que perdeu sua bela amante e conversa com um corvo. Para o cenário, ele diz que faria sentido se fosse na floresta, já que existe um corvo, mas ele racionaliza que em um lugar fechado pode ajudar a isolar o personagem, dando uma força maior para o seu sofrimento. Então ele decidiu colocar o personagem em um quarto, e fazia sentido colocá-lo num quarto que fez parte da história dos amantes. E para que o corvo estivesse lá, teria que entrar pela janela. A tempestade fez com que o corvo tentasse entrar pela janela, mas também contrastou com a calmaria do quarto. A partir daqui, ele desenvolve o seu poema em um crescente de melancolia e antecipação para chegar à conclusão que ele já tinha escrito inicialmente.
Para concluir o seu ensaio, o Poe diz que quando se trata de temas que geralmente repelem o olhar artístico, como a morte, por exemplo, é necessário que se trabalhe a complexidade do tema e que haja uma sugestividade que dá riqueza à obra, para que se consiga atingir a beleza. Se você achou esse tema interessante, pode pegar o poema e o ensaio para ler. Eles estão em domínio público e eu vou deixar o link do PDF na descrição. Se você é uma pessoa que detesta ler coisas digitais, eu também estou deixando os links para a compra dos livros físicos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!